Bom, começando então nossa aula sobre divisão de frações, né? Então, o objetivo dessa aula é saber fazer basicamente essas duas continhas, né? Vocês vão ver que elas têm uma pequena diferença, tá bem? E, bom, é basicamente isso. Então, o primeiro raciocínio que eu gostaria que vocês tivessem é resolver algumas continhas bem básicas. Por exemplo, quanto dá 500 dividido por 2? 500 dividido por 2 é a mesma coisa que 250, tá bom? Então, essa conta, 500 dividido por 2, ela acaba sendo a mesma conta que fazer 500. Observem que muda a operação, vezes, tá? E aí a gente vai pegar o inverso do 2. O 2 por si só, ele é 2 sobre 1. Então, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, tá bem? E aí percebam que, como a gente vinha fazendo, 500 vezes 1, 500. 1 vezes 2, 2, acaba expressando a mesma coisa. 500 dividido por 2, que dá 250. O que significa, então, por exemplo, a conta 300 dividido por 3? 300 dividido por 3, obviamente, dá 100, mas dividir por 3 é a mesma coisa que fazer o quê? Que multiplicar por 1/3, tudo bem? E multiplicar por 1/3 acaba sendo, embaixo do 300 tem o 1, de cima pelo de cima, de acordo com a aula anterior, de baixo pelo de baixo, e acaba se expressando como 300 dividido por 3, que é 100, tudo bem? A grande questão começa aqui, né? E quando é divisão entre duas frações, basicamente? Divisão entre duas frações é... Por que se multiplicação multiplica o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, por que a divisão entre frações seriam diferentes? A verdade é que não é, tá? Você pode pegar aqui, ó, e fazer 1060 dividido por 10, que dá 106. 27 dividido por 3, que dá 9. Podem conferir. Se vocês colocarem na calculadora, o resultado vai dar o mesmo que 106 dividido por 9, tá? Bom, se a gente partir para o mesmo raciocínio, o que a gente estava fazendo nas outras aqui? A gente estava transformando divisões em contas de vezes, tá? Vamos fazer isso aqui para a gente verificar a validade desse resultado? Então, a gente tem aqui 1060. Lembrando que o que a gente inverte, acaba invertendo é sempre o segundo. O 3 é 3 sobre 1, acaba virando 1 sobre 3. Se eu inverter o segundo, estou transformando numa conta de vezes. Olha que legal que fica. Bom, 1060 vezes 3, isso vai dar 3.180. 27 vezes 10 dá 270, tudo bem? Aparentemente são resultados diferentes, mas será que essas frações não são equivalentes? Daí a gente vai simplificar esse lado aqui para ter certeza. Então vamos lá, a primeira simplificação, como ambos terminam em zero, é simplificar por 10. Então nós temos 318 dividido por 27. Então a segunda simplificação aqui dá para simplificar por 3. Isso aqui vai dar 106 por 9. Coincidentemente, o mesmo resultado que a lateral. Então, se basta eu dividir o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, se isso basta, para que eu decorei mais regrinhas do que isso, né? Aí eu trouxe uma terceira situação aqui, que é, por exemplo, meio dividido por 5. Se a gente segue o mesmo raciocínio anterior, a gente vai aqui. 1 dividido por 5, né? Cuidado que, tipo, aqui é R$1 dividido em 5 pessoas. Isso vai dar um número decimal, não é? Mas aí a gente já opta por trabalhar frações. A gente já opta por trabalhar frações para evitar os números decimais, que é mais simples trabalhar com frações.
Então, quando você faz 1 dividido por 5 vai dar número decimal, aí fica aquela questão, poxa, será que vai dar certo? Né? Então, para que a gente evite trabalhar com números decimais, que vai dar muito mais trabalho, eu vou pegar esse aqui e vou fazer a mesma estratégia aqui. Eu vou transformar essa divisão em uma conta de vezes. Então, para eu transformar numa conta de vezes, eu preciso inverter o segundo cara. Então, é 5 sobre 5 sobre 1 vai ficar 1 sobre 5. E aí, como virou vezes, né? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 5, 10. Então, esse resultado aqui tem que dar 1 sobre 10. Para quem está com dúvida se realmente isso, quando você pega 1 e divide por 10, dá 0,1, certo? Se você partisse do começo do problema, o começo do problema tinha te dado meio dividido por 5, né? Meio, 1 dividido por 2 dá 0,5. Se você pegar 0,5 e dividir em 5 pessoas, esse resultado dá 0,1, certo? Ou seja, é só para que não haja dúvida nessa técnica. Então, a técnica para se dividir frações é basicamente essa. De cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Igual vezes 10 dividido por 2, 5. 21 dividido por 3, 7. Tá bem? Mesma coisa aqui, ó. 50 dividido por 5 vai dar 10. Mas na hora que você fizer a divisão 27 dividido por 2, aí vai dar um número decimal. Então, nesses casos, o que que a gente faz? A gente opta por transformar essa divisão em uma conta de vezes. E para que ambos tenham o mesmo resultado, eu preciso inverter esse segundo cara. Ele vai virar 2 quintos. E aí vai ficar 50 vezes 2, 27 vezes 5. 27 vezes 5 vai dar 135. E aí a gente pode aqui simplificar por 5, 20. Aqui vai dar 33. E aí chegamos no resultado final. Certo? É só uma observação. Usando aquela técnica da simplificação, a gente poderia ter chegado nesse resultado mais rápido, já pegando os 50 e os 5. 55, simplificando por 5, aqui em cima vai ficar 10. Aí fica 10 vezes 2, 20. E embaixo só ficou 27. Alguma coisa eu fiz errado aqui, então na verdade aqui deu 27. 135 dividido por 5. Que vai dar 2, fica 10, sobra 3, baixa 5, 7, 35. Certo? Então, aqui não é 20 sobre 33, é 20 sobre 27, tá bom? Então, desculpem o erro aí, mas o raciocínio se mantém.